Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma semana de estudo, tá? Professor Barão falando aqui. Meus queridos, na aula de hoje nós vamos trabalhar com estequiometria, cálculo estequiométrico, com certeza um diferencial para você no vestibular, você pode ter certeza disso. Estequiometria, na verdade, ele é um pré-requisito na química, tá certo? Com certeza ele vai cair em todos os vestibulares em que você for trabalhar, porque você vai trabalhar com reações químicas que têm um balanceamento. Então, na verdade, obrigatoriamente você tem estequiometria em todas as provas de química. Enem costuma cobrar muito isso aí, então, por favor, vamos prestar atenção. Quando você fala sobre estequiometria, estéquios, o prefixo estéquios aqui, significa para nós proporção. Então, nós vamos trabalhar com proporção dentro de uma reação. Galera, isso aqui nada mais, nada menos que uma receita de bolo. Um bolo, 5 ovos, 2 bolos, 10 ovos, 3 bolos, 15 ovos e assim por diante. Nós vamos trabalhar sempre com proporção em uma reação, perfeito? E, na verdade, para a gente trabalhar com essa proporção, na estequiometria, nós precisamos determinar algumas etapas, alguns passos a serem seguidos para que a gente desenvolva esse cálculo, perfeito? Bom, primeiro passo, saber escrever a reação química, tá certo? Na grande maioria das vezes, os vestibulares trazem a reação para nós, mas não é sempre. Então, na verdade, se acostume a ter que escrever algumas reações, como, por exemplo, síntese da água, gás hidrogênio mais gás oxigênio, formando H2O, perfeito? Decomposição térmica do calcário, CaCO3, se decompondo em CaO mais CO2. Então, algumas reações, elas são mais usuais e que você precisaria saber, perfeito? Segundo passo, saber balancear a sua reação. Tão importante quanto saber escrever a reação é saber balancear. Para quê? Para que a gente determine a proporção. Sem o balanceamento, sem a quantidade, a gente não consegue fazer a proporção de uma reação. Por exemplo, saber escrever a reação seria colocar apenas todos os ingredientes de uma receita de bolo. A proporção, balancear, eu vou saber quanto de leite, quanto de ovos, farinha, fermento. Então, não adianta saber só os ingredientes. Eu tenho que saber o quanto de cada um eu vou utilizar. E essa proporção, ela é fundamental para quê? Para que a gente determine no balanceamento essa proporção em número de mols. Então, nós conseguimos obter a proporção em mols. Segundo passo, nós vamos obter a proporção em massa. Essa massa é dada em gramas, tá certo? E eu consigo obter essas massas molares, analisando a nossa tabela, ok? Depois, nós temos aqui a possibilidade de calcularmos a quantidade em átomos e moléculas, quantidade de átomos e moléculas. E, por fim, a quarta e última proporção é quando nós determinarmos a proporção em volume. Lembrando que quando a gente trabalha com volume molar, estamos trabalhando com moléculas gasosas ou com gases, tá certo? Que podem ser submetidos a CNTP. Um mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,4, submetidos às condições normais de temperatura e pressão. Então, saber escrever a nossa reação, balancear para que a gente atinja a proporção. Número 3, selecionar as espécies químicas envolvidas no cálculo, tá certo? Ok?
E depois que nós fizermos todos esses 3 primeiros passos, chega a hora de trabalharmos com a regra de 3, a conta em si, o cálculo em proporção que nós vamos trabalhar. Galera, por mais que eu tente explicar teoricamente como se trabalhar com essa parte em relação à estequiometria, a gente precisa colocar, né, as mãos na massa para treinarmos e aplicarmos aqui. Então, primeiro de tudo, nós vamos fazer uma aplicação de um caso convencional. Depois a gente vai para os casos, né, especiais em relação à estequiometria. Perfeito? Bom, primeiro de tudo temos uma reação já dada pelo vestibular. Perfeito? Gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio formando o gás amônia. A reação ela não está balanceada. Então, primeiro de tudo, a gente precisa balancear. Para que a gente balanceie, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 1 vezes 2, eu tenho 2 nitrogênios. Perfeito? Do outro lado, eu tenho 1 nitrogênio apenas. Então, nós vamos colocar aqui o número 2, para que a gente tenha 2 nitrogênios. Porém, colocando esse número 2, a gente passa a ter aqui 6 hidrogênios, tá certo? Então, 3 vezes 2 igual a 6 hidrogênios. Esses números que eu acabei de colocar aqui, para que haja o balanceamento da minha reação, são os números de mols. Então, nós vamos colocar aqui que nós temos 1 mol de nitrogênio, nós temos 3 mols de hidrogênio e nós temos aqui 2 mols de gás amônia. Essa é a nossa primeira proporção, ok? Então, a reação escrita, reação balanceada. Agora nós vamos para a terceira parte, que é saber selecionar as espécies químicas envolvidas aqui no cálculo. Olha o que ele me pede. Calcule o volume de gás amônia submetido às condições normais de temperatura e pressão, tá? Essa é a pergunta, toda vez que aparecer aqui esse pontinho de interrogação é a nossa dúvida. Quando tivermos um consumo de 112 gramas de gás nitrogênio. Então vamos por partes. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou selecionar as espécies químicas envolvidas aqui. Ó, selecionei a espécie química, estamos falando do nitrogênio. Estamos falando do nitrogênio. E queremos saber algo em relação ao volume de gás amônia. Então, nós temos aqui o volume de gás amônia. Perfeito? Legal. O que nós temos no teste em relação ao gás nitrogênio e o que nós temos no teste em relação ao gás amônia? Primeiro de tudo, seguinte, nós queremos saber o volume de gás amônia na CNTP. Então, olha só, vocês estão percebendo que eu tenho 2 mols pelo balanceamento, ok? 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa um volume de 22,4 litros. Para 2 mols, isso é o dobro. O dobro de 22,4 é 44,8 litros. Então, nós temos, tá certo? Pela reação, 44,8 litros de gás amônia. Perfeito. E ele quer, olha só, consumo de massa, gramas de nitrogênio. Primeiramente, eu vou deixar aqui paradinho esse valor e nós vamos determinar os valores pela reação. 1 mol de N2, vamos pensar, o nitrogênio na tabela periódica apresenta uma massa igual a 14 gramas, ok? 1 vezes 2, 2 vezes 14, 28, ok? Então, nós temos uma massa de nitrogênio igual a 28 gramas para cada mol, ou por mol. Perfeito. Agora que eu começo a analisar os testes para fazer, aliás, as informações para que eu possa fazer a regra de 3.
Calcule o volume de gás amônia na CNTP. Então, aqui nós temos o volume de gás amônia na CNTP. X é o que eu quero calcular. Esse 44,8 é o que nós tínhamos pela reação. Tá? Agora eu quero calcular um novo volume. Quando tivermos um consumo de 112 gramas de gás nitrogênio, então colocamos gramas embaixo de gramas, 112 gramas de gás nitrogênio. Então você percebe que nesse caso, agora, nós conseguimos fazer a nossa regra de 3 multiplicando o cruzado. 112 vezes 44,8 dividido por 28. Vou pedir para o meu ajudante dar uma força aqui. 112 vezes 44,8 dividido por 28. Quando é que nós vamos chegar aqui? Ele já vai me fornecer. 179,2 litros. X é igual a 179,2 litros de gás amônia, sendo submetidos em condições normais de temperatura e pressão. Galera, se você for um pouco mais avançado em questão matemática falando, de 28 para 112, você quadruplica. Então, de 28 para 112 vezes 4. Então, nós também poderíamos fazer essa proporção vezes 4, que daria os mesmos 179,2. Perfeito? Esse foi o primeiro caso, um caso convencional, um caso normal que pode aparecer para você em vestibular. Agora, a gente começa os casos especiais, tá certo? Nós vamos começar os casos especiais e realmente é aqui que você pode se diferenciar bem nos vestibulares. Querem só ver? Seguinte, o primeiro caso especial que nós vamos trabalhar são os reagentes em excesso. Pois é. Professor, como é que eu olho na reação, eu bato os olhos na reação e percebo que eu tenho reagente em excesso? Meus queridos, você pode perceber que existe reagente em excesso quando nós tivermos uma proporção variada entre os reagentes. Professor, eu não entendi. Já vou explicar. Só escreva por enquanto que eu já explico. Quando tivermos uma proporção variada entre os reagentes, vocês vão perceber. Mas antes de mais nada, reação está descrita. Perfeito. Precisamos agora balancear. Para que a gente balanceie, vamos lá. Seguinte, nós vamos ter aqui um cálcio, 2 cloros, aqui nós temos um cloro só. Então você vem aqui e coloca para nós o número 2. 2 nitrogênios, precisamos também aqui de 2 nitrogênios. De resto, eu percebo que a minha reação ela já está balanceada. Ó. 6 hidrogênios com mais 2 são 8. 2 vezes 4 são 8. Reação já está balanceada. Então, nesse caso, nós temos o número 1 aqui e também o número 1 aqui. Perfeito? Tranquilo. Então, quer dizer que a minha reação, nós temos uma proporção de 1 mol que está reagindo com 2 mols de cloreto de amônio, formando 2 mols de gás amônia, formando 1 mol de cloreto de cálcio e formando 1 mol de água. Perfeito? Tranquilíssimo. Agora, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer da seguinte forma. Ele está pedindo para calcular a massa de gás amônia, perfeito, M minúsculo é massa, quando colocarmos para reagir 112 gramas de óxido de cálcio com 224 gramas de cloreto de amônio, tá certo? Bom, primeiro de tudo, selecionar as espécies químicas. Ele fala do reagente óxido
de cálcio. Vamos então aqui determinar o óxido de cálcio. Selecionando também aqui 2 mols de cloreto de amônio, perfeito? Formando 2 mols de gás amônia. Percebam que esses 2 produtos não serão utilizados na nossa conta. Como eles estão falando tudo em massa, ou seja, dado em gramas, nós vamos ter que calcular essa massa aqui de cada um deles. Vamos lá, dá uma força aqui. Esse aqui eu até consigo fazer, ó. O cálcio, massa 40, o oxigênio, massa 16. Então, 1 mol de óxido de cálcio, 56 gramas. Perfeito. Ah, professor, ele falou que era 112. Calma, ele vai colocar para reagir. Primeiro eu estabeleço a proporção da reação. Vamos lá. O nitrogênio tem massa 14, o hidrogênio 1, cloro 35,5. Vezes 2 mols. Bom, vamos fazer as contas, vou ter que fazer mesmo. Vamos lá. Soma para mim aí, fazendo favor, 14 mais 4 mais 35,5. 53,5. Só que, na verdade, são 2 mols. Faz esse valor vezes 2, por gentileza. 107, galera. 2 mols de cloreto de amônio resultam em 107 gramas. 107 gramas. Beleza? Fechou. O nitrogênio é 14, o hidrogênio é 1, vai dar 17 gramas. Só que vezes 2 mols dão 34 gramas. 34 gramas. Perfeito. Então, a minha proporção é de 56 para 107 para 34. Ok, gramas de cada espécie química. Só que agora ele está colocando para reagir 112 com 224. 112 de CaO com 224 de cloreto de amônio. Vamos colocar aqui embaixo. Então, nós temos 112 gramas de óxido de cálcio com 224 gramas de cloreto de amônio. Agora, galera, eu queria que vocês prestassem atenção agora nisso que eu vou fazer. Parou de copiar? Olha agora aqui para mim, é importantíssimo. Você percebeu que de 56 a massa foi para 112? Percebeu? Perfeito. De 56 para 112, ela aumentou. Se ela aumentou, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos multiplicar o número 56 por algum valor para chegar em 112. Se você perceber bem, essa proporção ela é, na verdade, de números inteiros. De 56, vezes 2, chegamos em 112. Perfeito? Tranquilo. Pode fazer a conta aí. Vai dar 56 vezes 2 vai dar 112. De 107 para 224, vou dar uma dica para você. Não será uma proporção em que nós temos um número inteiro, tá? O que você pode fazer é uma continha assim. Pega o número maior, faz aí, 224, e divide por 107, ou seja, pega o número maior e divide pelo número menor. Você vai ver quantas vezes ele é maior. Vai dar em torno de 2,09, 2,1, tá? Então você tem que multiplicar por 2,1. Galera, vocês perceberam que uma proporção está vezes 2, outra está vezes 2,1? Pode isso na química? Não! A proporção está sendo variada. Ah, professor, agora eu entendi o que é a proporção variada. Não posso ter duas proporções. Ou é tudo vezes 2 ou é tudo vezes 2,1. Tá, e qual deles eu vou escolher? Aí é que vem a dica agora. Quando a proporção variada for uma multiplicação, que é o caso aqui, nós sempre vamos escolher o número menor. Nós sempre vamos escolher o número menor. E quando for uma divisão, coloquem aí para mim fazendo favor, quando for uma divisão,
nós sempre vamos escolher o número maior. Então, anotem isso com bastante carinho, porque isso você vai precisar em algumas provas. Então, entre vezes 2 e vezes 2,1, a multiplicação da proporção variada, a gente escolhe o número menor. Então, olha o que nós teremos aqui. Nós vamos descartar o vezes 2,1, utilizando vezes 2. Agora, vamos só pensar. 107 vezes 2 dão 224? Dão 214. Ou seja, esse reagente está em excesso e esse reagente é o limitante. Aqui eu consigo limitar, porque 56 vezes 2, 112 é o limite, e 107 vezes 2, eu tenho um valor aqui de 214. Então eu tenho uma quantidade maior em relação ao que eu realmente preciso aqui nesse caso. Perfeito? Tranquilíssimo? Então, reagente em excesso, reagente limitante. E como agora eu descobri que a minha proporção é o dobro vezes 2, venho aqui para o gás amônia e multiplico a massa de gás amônia por 2. 34 vezes 2 igual a 68 gramas de gás amônia, que era realmente o que o exercício estava pedindo para mim. Massa de gás amônia. Perfeito? Tranquilíssimo? Vamos para o próximo, meus queridos. Chegamos agora ao número 2 dos casos especiais, grau de pureza. Quando a gente trabalha com grau de pureza, meus queridos, lembrar que somente a parte pura pode reagir. A parte impura acaba sendo descartada. Beleza? Vamos treinar? Ele me dá uma reação de óxido de manganês mais o alumínio, formando óxido de alumínio mais manganês metálico. Perfeito? Vamos balancear a nossa reação. Aqui nós teremos, então, 2 alumínios, tá certo? Nós teremos aqui, então, vamos lá, temos 3 aqui de óxido de manganês. 3 vezes 2, 6 oxigênios. Temos aqui, então, aqui nós vamos colocar 4, galera. Vamos colocar 4 alumínio. Vamos tentando aqui, vamos tentar balancear. Aqui nós vamos colocar 2 e aqui nós vamos colocar mais um número 3. Vamos ver se bateu? Seguinte, 3 manganês, 3 manganês. 6 oxigênios, 2 vezes 3, 6 oxigênios. 4 alumínios, 2 vezes 2, 4. Agora está balanceado. Perfeito? Seguinte, calcule a massa de manganês metálico. Ó, tá aqui. Quando tivermos um minério, olha o texto só, olha só, ouve só. Quando tivermos aqui um minério chamado pirolusita, numa quantidade igual a 1 quilo, e ele apresenta um grau de pureza de 80% em dióxido de manganês. Nossa, professor, que confuso, eu não entendi. Calma, eu já vou explicar. Primeiro de tudo, olha o que nós vamos fazer. Você está percebendo que ele quer a massa de manganês metálico. Então, nós vamos... antes disso, vamos pôr o número de mols, né? Claro. Temos aqui 3 mols de dióxido de manganês. Temos 4 mols de alumínio metálico. Temos 2 mols de óxido de alumínio. E temos 3 mols de manganês metálico. Perfeito. Bom, vamos selecionar agora as espécies químicas envolvidas. Ó, 3 mols de manganês metálico. E olha o que o teste diz. Existe um minério chamado pirolusita, que é uma mistura de componentes. Não tem aqui, ó, pirolusita. Não temos pirolusita escrito aqui. Não há uma fórmula, ela é uma mistura. E ele fala que da pirolusita, ele tem 80%, que é o grau de pureza, em relação ao MnO2. Ou seja, 80% da pirolusita é dióxido de manganês. Então, nós vamos selecionar o dióxido de manganês aqui. E as outras 2 espécies químicas
nós não vamos interferir em nada. Percebam que eles estão falando das massas. Então, nós vamos calcular essa massa. Dá uma força aí, vamos lá. O manganês tem massa 55. Então, você faz 55 mais... O oxigênio é 16, só que eu tenho 2 oxigênios. Então, 55 mais 32. Perdão. 55 mais 32. Deu 87. Só que você vai ter que fazer esse número vezes 3, porque eu tenho 3 mols. Vão dar 261 gramas. 261 gramas. Beleza. O manganês ele tem massa 55, só que são 3 mols, eu acho que dá 165 esse aqui. Eu já fiz a conta já de cabeça. 165 gramas. Perfeito. Agora, olha o que ele faz. Calcule a massa de manganês metálico. Massa de manganês metálico, X. Quando nós tivermos 1 kg de pirolusita. Galera, eu não posso pôr aqui embaixo 1 kg ou 1000 gramas. Por quê? Porque desse 1 kg, que é o 100%, o grau de pureza da pirolusita, que é para dióxido de manganês, é 80%. Então, desse 1 kg, meus queridos, nós vamos utilizar apenas 80%. Se 1 kg seria 1000 gramas, é igual a 100% é o todo, 80% seria 800 gramas. Então, a gente coloca aqui 800 gramas de dióxido de manganês, que é o grau de pureza que nós temos, né, em relação ao MnO2 da composição do minério pirolusita. Vamos multiplicar cruzado 800 vezes 165 dividido por 261. E agora eu não sei quanto que dá, o nosso ajudante vai colocar ali. Vai resultar para nós em 505,75. X é igual a 505,75 gramas de manganês metálico, perfeito? Essa é a resposta que nós teríamos aqui. Então, galera, grau de pureza a gente utiliza apenas a parte pura que ele fornece. Retiramos a impureza, a parte impura ela não reage. E para encerrarmos, rendimento da reação. Temos uma reação onde o nosso balanceamento será igual a 1, 3, 1 e 1. Colocaremos aqui os coeficientes. Temos 1 mol de óxido de cálcio, 3 mols de carbono, 2 mols de carbeto de cálcio e temos aqui 1 mol de CO, que é o monóxido de carbono. Beleza? Ele está pedindo para calcular o rendimento da reação, ou seja, quanto a reação rende, porque a gente sabe que nem todas as reações, aliás, nós não temos reações rendendo 100%, elas vão render menos de 100%. Quando tivermos 1 mol de carbono, formando 8,5 gramas de CO. Vamos lá? Galera, então nós temos 3 mols de carbono, mas eu quero que vocês produzam apenas 1 mol de carbono. Então vamos lá, regrinha de 3. Esse 1 mol de CO, a minha massa molar vai ter carbono 12 e oxigênio 16. Esse 1 mol equivale a 28 gramas de CO. Então, fazendo a multiplicaçãozinha, 3 mols de carbono equivale a 28 gramas de monóxido de carbono, de CO. Porém, nós temos agora 1 mol de carbono, que é o que o exercício pede aqui, ó, 1 mol de carbono, X gramas. Vamos lá? Faz essa continha aqui para mim, faz favor. 28 dividido por 3. Vamos lá. X é igual a quanto? X é igual a 9,333. Vamos colocar 9,3 gramas de CO. Perfeito? Legal. Só que formaram apenas 8,5 gramas de CO. Faz uma continha rapidinho para mim, fazendo favor.
9,3 gramas seria 100% do que produziria. Eu quero saber quantos por cento nós vamos produzir quando tivermos uma formação de 8,5 gramas de monóxido. Então vai dar 8,5 vezes 100 dividido por 9,3. Chegando então em 91,4% de rendimento. Perfeito? Até a próxima, galera. Tchau, tchau.